Então, bom, galera, vamos para mais um vídeo aula. Eu sou o aluno Arthur Alcides, sou aluno do Instituto Federal de Brasília, e hoje eu vou vir falar para vocês um pouco sobre o modelo atômico. Os modelos atômicos são constituídos pelo modelo atômico de Dalton, de Thomson, de Rutherford e de Bohr. Vamos começar falando do modelo atômico de Dalton. Então, a estrutura da matéria é estudada desde o século V a.C., quando surgiu a primeira ideia sobre a sua constituição, que foi lá pelos filósofos, né? Leucipo e Demócrito. Eles afirmavam que a matéria não poderia ser dividida infinitamente, e chegando à unidade indivisível denominada átomo. E essas especulações elas foram substituídas por modelos baseados em estudos, que esses estudos foram experimentais após milhares de anos. E baseados nas leis ponderais de Lavoisier e Proust, o cientista John Dalton, né, por volta ali do ano de 1808, ele elaborou sua teoria sobre a matéria, que era conhecida como a teoria atômica de Dalton. E as principais conclusões do modelo atômico de Dalton foram que a matéria é formada por partículas extremamente pequenas chamadas átomos. Os átomos eram esferas maciças e indivisíveis. Os átomos com as mesmas propriedades constituem um elemento químico. E elementos diferentes são constituídos por átomos com propriedades diferentes. E as reações químicas são rearranjos, união e separação de átomos. E aí vai algumas coisas, né, as afirmações feitas por Dalton. E voltando ao slide anterior também, tem aqui, né, que os átomos são maciços e apresentam uma forma esférica, no qual ela é semelhante a uma bola de bilhar. E também, repetindo, né, o que eu já falei, são indivisíveis e indestrutíveis. Então agora vamos falar um pouco sobre o modelo de Thomson. Então, baseado, né, em experiências com cargas elétricas, que ele foi um cientista inglês, né? O seu nome era Joseph John Thomson. E com isso ele conseguiu concluir que o átomo não era uma esfera indivisível, como sugeriu Dalton. A experiência que levou à elaboração desse modelo consistiu na emissão de raios catódicos, onde as partículas negativas elas eram atraídas pelo polo positivo de um campo elétrico externo. E essas partículas negativas elas foram chamadas de elétrons. E para explicar a neutralidade da matéria, Thomson ele propôs que o átomo fosse uma esfera de carga elétrica positiva, que era onde os elétrons estariam uniformemente distribuídos, configurando um equilíbrio elétrico. E ele também, né, tem aqui nos slides, que o átomo é uma esfera, mas não maciça como propunha o modelo atômico de Dalton. E o átomo é neutro, já que toda matéria é neutra. E ele também conseguiu e ele confirmou e provou, né, a existência de elétrons, que são as partículas com carga elétrica negativa. E foi proposto no ano de 1898. E seu modelo ele assemelhou a um pudim de passa, que era os quais representam os elétrons. Aí tem aí o experimento, né, que utilizando uma ampula de Crookes, isto é, tubos de vidro fechados com um elétron positivo e outro negativo, contendo gases a pressões extremamente baixas. Isso aí foi que ele fez uma descoberta, né, imprescindível para a evolução do modelo atômico. Aí, como vocês podem ver, tem o campo elétrico e os raios catódicos sendo desviados, né? Então agora vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford. Ele é um pouquinho maior, mas também é bem simples de entender. Então, ele descobriu que utilizando a radioatividade, ele descobriu que o átomo não era uma esfera maciça, como sugeria a teoria atômica de Dalton. E assim surgiu um novo modelo atômico. Rutherford bombardeou uma lâmina de ouro com 10 sobre 15 centímetros de espessura, envolvida por uma tela de sulfeto de zinco com partículas provenientes do elemento polônio, protegido por um bloco de chumbo perfurado.
E essa experiência relevou que a grande maioria das partículas atravessavam a lâmina de ouro, enquanto outras partículas já passavam e sofriam pequenos desvios. Uma quantidade muito pequena não atravessava a lâmina. E então o percurso seguido pelas partículas foi detectado devido à luminosidade refletida na tela de sulfeto de zinco. E comparando o número de partículas emitidas com os das desviadas, Rutherford deduziu que a massa de lâmina de ouro estaria localizada em pequenos pontos, denominados núcleos, e que o raio do átomo deveria ser 10.000 a 100.000 vezes maior que o raio do núcleo. Então, sendo o átomo formado por espaço vazio, a maioria das partículas atravessou a lâmina por meio desses espaços. A explicação para as partículas a que sofreram desvios foi dada pelo fato do núcleo positivo da lâmina de ouro repelir as partículas alfa, também positiva, e as partículas que não atravessaram teriam colidido frontalmente com esse núcleo, sendo rebatidas. Então, o modelo atômico de Rutherford concluiu que o átomo ele era composto por um pequeno núcleo com carga positiva neutralizada por uma região negativa. Então, vocês podem ver aí, ó, que o núcleo dele, né, que foi comparado ao sistema solar, diz aí as eletrosferas que foram comparadas às orbitais descritas pelos planetas do sistema solar. E aí, e agora o último modelo, né, que era o modelo de Bohr. E então, de acordo com Rutherford, em um átomo, os elétrons se deslocavam em órbita circular ao redor do núcleo. E esse modelo contrariava a física clássica, que, segundo suas teorias, o átomo não poderia existir dessa forma, uma vez que os elétrons perderiam energia e acabariam por cair no núcleo. Como isso não ocorria pelo átomo ser uma estrutura estável, o cientista dinamarquês Bohr aperfeiçoou o modelo proposto por Rutherford, formulando sua teoria sobre distribuição e movimento dos elétrons. E, baseado na teoria quântica proposta por Planck, Bohr elaborou os seguintes postulados, que o primeiro seria os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares, chamadas de camadas eletrônicas, com energia constante e determinada, e cada órbita permitida para os elétrons possui energia diferente. O segundo seria o seguinte: os elétrons, ao se movimentarem numa camada, não absorvem nem emitem energia espontaneamente. E o terceiro seria, ao receber energia, o elétron pode saltar para uma outra órbita, mais energética. Dessa forma, o átomo fica estável, pois o elétron tende a voltar à sua órbita original quando o átomo volta à sua órbita original. Ele devolve a energia que foi recebida em forma de luz e calor. E o modelo de Rutherford, Bohr, apresenta alguns problemas, como por exemplo, ele não explica por que o elétron apresenta energia constante. E também não explica as reações químicas. Ele descreve órbitas circulares ou elípticas, quando, na verdade, os elétricos eles não descrevem essa trajetória, dentre outras restrições. Então, ao longo dos anos, eles foram realizados muitos estudos em relação a isso e a relação à estrutura do átomo, levando à criação de outros modelos. Porém, o modelo de Bohr ainda é o mais difundido no ensino médio. E agora aí, ó, tem aí, né, falando um pouco sobre o modelo atômico dele, aí na imagem mostra o núcleo elétrico e a órbita e os níveis de energia. Lembrando que a energia absorvida ou emitida por um átomo é equivalente ao número inteiro de uma quanta, viu? Agora vamos fazer os exercícios, que são exercícios bem simples. Vamos começar com o exercício 1. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas por um inglês de nome. Bom, pelo que a gente leu, né, dá para chegar à resposta que seria Thomson. E ele fez isso porque Thomson, ele pegou um aparato e acoplou duas placas metálicas, que eram os elétrodos positivos e negativos. Então, com essa conclusão, eu sei que a resposta certa seria a resposta D. O exercício 2 agora. Observe as figuras abaixo, considerando as modelos atômicas.
Qual desses modelos é o mais atual e qual é o nome do cientista que o estudou? Temos a opção A, que é o modelo 1, que é Dalton, a opção B, 2, Dalton, a C, 1, Thomson, D, 2, Rutherford e E, 2, Thomson. Então, analisando bem as imagens, a resposta correta seria a D, que é Rutherford. E o mais atual deles é o 2, que é estudado por Rutherford, né? E o 1, o modelo atômico 1A, foi estudado por Thomson. Agora o exercício 3, e eu acho que o exercício 3, ele foi o exercício mais fácil, que é bem assim. Rutherford, ao fazer incidir partículas radioativas em lâmina metálica de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina. Algumas desviavam-se e poucas refletiam. Identifique dentre as afirmações a seguir aquela que não reflete as conclusões de Rutherford sobre o átomo. A. Os átomos são esferas maciças e indestrutíveis. B. No átomo há grandes espaços vazios. C. No centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso. D. O núcleo do átomo tem carga positiva. E. Os elétrons giram ao redor do núcleo para equilibrar a carga positiva. Eu sei que a resposta certa seria a, que é os átomos são esferas maciças e destrutivas. E lembrando que Rutherford nunca disse que os átomos eram esferas maciças e indestrutíveis. Essa afirmação refere-se ao químico Dalton.